Senhor Presidente, Senhor Conselheiro, para mim é sempre o Procurador-Geral da República, porque quando comecei a advogar era o Senhor Conselheiro que estava, de maneira que é um gosto enorme tê-lo aqui, senhoras e senhores deputados. Na esteira do que disse a senhora deputada Cláudia Santos, e que me parece que a questão fica resolvida pela avocação, porque o superior hierárquico, se entender que as diligências não estão a ser tomadas como deveriam ser, se a investigação não tiver a seguir o rumo que se entende, que é por manifesta insuficiência investigatória, pode avocar o processo, portanto, e aí, tucur, fica resolvida a questão. Mas eu queria suscitar aqui, queria perguntar 3 questões concretas ao senhor Conselheiro. Primeira, nos termos do atual Estatuto, temos que no artigo 97 diz claramente que a intervenção hierárquica em processos de natureza criminal é regulada pela Lei Processual Penal. Portanto, o que é que nós temos? Qual é a grande alteração no novo Estatuto? Uma intervenção ao nível do processo penal, que remete diretamente para o Código de Processo Penal, e depois temos nos processos das outras jurisdições, de cível, de laboral, administrativa, admite-se uma intervenção alargada da hierarquia. Mas ao nível do processo penal temos esta remissão concreta do artigo 97 e que depois temos logo o artigo 19 ao nível da competência da PGR, que nos diz intervir, o número 2, a linha G, intervir hierarquicamente nos inquéritos nos termos previstos no Código de Processo Penal. A competência do diretor do DCAP, artigo 59, na mesma coisa, intervir hierarquicamente nos inquéritos nos termos do processo penal. O Procurador-Geral Regional, a mesma coisa, que é o 68, número 1, a linha F, e o Procurador-Coordenador da Comarca, a mesma coisa, a mesma intervenção nos termos do processo penal, portanto, o artigo 75, ou seja, aceleração processual, reclamação hierárquica, são os mecanismos que nós temos. Portanto, a minha primeira questão é como compatibilizar este parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e depois esta diretiva que foi, entretanto, suspensa, não é, com o novo Estatuto do Ministério Público. A segunda questão é sobre a total contradição que esta diretiva tem. Está, portanto, à luz da diretiva número 5 de 2014, da senhora, o senhor Conselheiro eu sei que conhece, portanto, em que há um reforço claro da autonomia individual do Ministério Público. E, por fim, a minha perplexidade, porque é assim, há anos que trabalho nos tribunais e, desde sempre, não me recordo, tirando os despachos da vocação, nunca vi nenhuma instrução do Ministério Público plasmada em nenhum processo. Tenho aqui vários e que posso, sem identificar, mas que posso ler. Portanto, em que eu peço diretamente aos procuradores distritais e que me dizem sempre, por tudo, quando fica, indefiro a prestação da requerida informação quanto às 3 questões apresentadas. Tenho outra que me diz assim, vem pedir, diz, tal despacho foi proferido, eu pedi que me dessem as informações, tal despacho foi proferido no cumprimento de instruções hierárquicas transmitidas pelo excelentíssimo Sr. Procurador-Geral Distrital, classificadas de confidencial, estando outro sim um inquérito a que respeita ao mencionado despacho sujeito a segredo de justiça. Portanto, sabendo que esta é a regra do Ministério Público, sempre foram confidenciais, nunca ficaram plasmadas no processo, porquê, quer dizer, como perceber, transformar em letra de lei, não é, em letra de diretiva, em letra de parecer, aquilo que já era uma prática reiterada do Ministério Público, porque a percepção do público é que, efetivamente, isto está indexado para dar, para ancorar um determinado caso concreto, porque, efetivamente, é a leitura que vos passa. Muito obrigada. Obrigado.